O espaço que você tem deixado para se conectar com obras de fantasia. Eu falo bastante sobre ficção, já que eu, na verdade, iniciei esse espaço para falar um pouco sobre isso, os meus focos de estudo, e eu tenho lido e conhecido mais obras de ficção nos últimos anos. Na verdade, eu não era uma pessoa que me conectava tanto com obras de fantasia, não. E eu estava buscando, de início, quando eu fui mergulhar mais nesse universo do que estava sendo produzido, na literatura, quem que estava publicando agora, histórias que fossem contemporâneas e também o foco jovem adulto. Mas, quando eu fui parar num desses eventos de jovem adulto, eu ganhei um desses livretinhos que vem com o primeiro capítulo. E eu, de início, na verdade, eu ganhei mais de um e tem outros distribuídos em outros eventos. E às vezes eu nem curto tanto o material porque são histórias que não conectam tanto pra mim e cada um tem seu gosto pessoal. Nem vou discutir aqui coisas que são bem desenvolvidas ou que não são. Mas eu resolvi dar uma chance antes de descartar, até porque às vezes esse é um material mais difícil, mas esse aqui tá com um papel mais tranquilinho. E eu fiquei muito surpresa com a linguagem que apresentava isso, com o desenvolvimento dessa história, porque de início eu pensei, mas uma releitura de Peter Pan, como assim trazer outro olhar para essas coisas? Por que eu vou querer ler uma história de coração partido? Mas essa introdução me chamou tanto a atenção que eu fui atrás e na época apareceu para mim a recomendação e eu acabei comprando essa edição que é bem menos produzida, né? Aqueles livros pocketbooks que vem com esse papel meio ruizinho, não tem orelha, mas ele tá até bem conservado. E eu queria ler no original para entender como é que a autora tinha desenvolvido isso, os termos que ela utilizava. Mas eu recomendo bastante as traduções e adaptações. Eu sinto que hoje em dia tem muitos trabalhos que são feitos de maneira excelente. As editoras, né, têm bastante competência, tem muitas pessoas muito boas que são colaboradoras e prestadoras de serviço nessa área. E tem edições muito bonitas, hoje em dia é muito mais acessível pra gente comprar os livros que são lançados aqui no Brasil, né, mesmo quando eles são tradução. E como eu falei, no caso, essa é uma releitura do Peter Pan, só que o foco é na Tiger Lily, que é essa personagem, né, indígena que aparece em um dado momento ali da história. E a autora reimaginou esse universo e deu um protagonismo para essa menina que talvez seja um pouco diferente de como a gente vê ela naquela história, né? Ela trouxe uma personagem reservada, mais séria, que é muito boa das atividades que muitas vezes são associadas aos garotos, que não tem muitas amizades, e ela trouxe outras questões ali com os personagens que estão próximos dela, né, como o pai e alguns dos melhores amigos, e como que se dá ou se deu o relacionamento dela com o Peter. E é uma história que eu sinto que, assim, primeiro ela conseguiu apresentar um perfil de protagonista feminina que eu li isso faz uns 7, 8 anos, eu acho que eu ainda não encontrei em nenhum outro livro ou em outra obra nesse contexto. E isso mostra, né, como a gente ainda falha em representar certas coisas. Porque aqui nessa história a gente tem uma protagonista que tem um perfil mais introspectivo, né, ela de fato é introvertida, só que ao contrário de como a gente geralmente vê isso, que é raro, que seria uma pessoa que é fofa, que é mais retraída, que não gosta muito de se expor e tal, ela só não se importa muito em se colocar para as outras pessoas, ela foca naquilo que para ela faz mais sentido, ela é mais veloz, ela gosta de ir à noite nos lugares em que as pessoas têm medo, ela não gosta tanto de se arrumar e ela tem uma certa dificuldade, talvez, em ter essa expressão e essa forma de naturalidade, diversão que outras pessoas têm ao falar e ao se conectar com os outros grupos, a esse pertencer. E é importante que a gente possa ver outras formas serem retratadas, outros perfis, outros registros. O que me chamou a atenção nesse início foi que ele é narrado pela Fada Sininho
e tem toda uma observação de como que as coisas acontecem lá, de como que é essa garota. A gente já tá alguns anos na frente, quando ela já não é mais tão garota assim. Mas essa representação dela e dos arredores também mostrando, né, que a natureza e o lugar onde eles vivem é belo, mas também é selvagem, é uma coisa muito interessante. E esse livro, ele estava numa lista de melhores indicações ali, talvez de jovem adulto ou de fantasia, né, nos anos 2010. Uma outra obra que eu vi o trailer do filme que foi lançado mais recentemente e eu fiquei muito curiosa porque é um nome que eu já tinha ouvido falar, A Dobra no Tempo. Eles já estão com uma edição nova, né, com outras ilustrações e capa agora, mas eu já tinha adquirido essa. E, na verdade, tem toda uma sequência, mas eu considero esse um dos melhores livros dessa autora, a Madeleine, eu não sei como é que pronuncia esse sobrenome dela. E essa foi uma obra que demorou, né, para ela conseguir a publicação, e ela representa personagens que também fogem de perfis convencionais, porque eles têm uma percepção, uma inteligência que fogem ali da média e são pouco compreendidos. Que é outra coisa que dificilmente a gente vê, principalmente da forma como ela retratou aqui, que foge dessa coisa de ser uma inteligência analítica ou de dar respostas certas o tempo todo, e é de uma outra ordem e percepção ali. Mas uma das coisas muito interessantes é que dobra no tempo é um conceito de física, e ela trabalha nos livros sempre alguma relação ou com a microbiologia ou com noções históricas, então sempre é trazido algum olhar científico e elementos fantásticos para trabalhar essa reflexão, né? Porque aqui a gente tem, em uma noite escura e tempestuosa, jovem Meg e seu irmão mais novo descem para fazer um lanche e recebem visita de uma figura peculiar. E a partir daí eles iniciam uma jornada para encontrar o pai, que sumiu no meio de alguns desses experimentos e pesquisas de física. Existem adaptações cinematográficas, mas tem algumas questões aí, porque em uma delas, tudo bem que ficou muito bonito, que a gente tem representatividade, só que tirou uma parte da história. Uma das minhas leituras mais recentes entre esses daqui é Quando as Mulheres Eram Dragoas. Essa é uma história em que as mulheres de fato se transformam em dragoas, né? Então tem ali a questão metafórica, mas ela utiliza como um elemento ali de trazer uma fantasia para dentro da história e coloca, né? Todas as mulheres são mágicas e podem ouvir o chamado. É uma escolha delas atendê-lo ou não. Assim, algumas podem se tornar dragoas. Ambientada nos Estados Unidos dos anos 1950, então ela reimagina ali uma dinâmica de um movimento e acontecimentos históricos com elementos fantásticos. Essa história revela a força e a coragem das mulheres de transformarem suas vidas, mostrando também a importância de aceitar as pessoas por quem elas realmente são e pelo que são destinadas a se tornar. Cada numa protagonista que começa a história criança e vai mostrando ali as relações dela, né, com a tia, com a prima que fica meio irmã, e toda uma construção dos acontecimentos que ela vai vivenciando, tanto com a família, com a escola, né, o espaço que ela tinha para poder trabalhar ou desenvolver alguma coisa, como que foram esses acontecimentos e qual que é a condução disso. E é uma forma, né, da gente interpretar os eventos, de dar sequência para outras coisas. E, curiosamente ou não, a verdade é que quando a gente tem histórias assim, que se passam em espaços reais, de certa forma, alguns eventos ou contextos geográficos acabam sendo revelados porque a história utiliza eles de alguma forma, nem que seja para ambientação. Da mesma forma que nessa daqui, né, a gente tem algumas coisas da física que às vezes são hipóteses que não são comprovadas, né? Tem coisas que são teorias ainda sendo pesquisadas, mas de toda forma isso apresenta os conceitos para um público mais amplo. E nos ajuda também a refletir sobre eles, a entender o potencial de conexões que eles trazem. A Casa no Mar Cerúleo é uma história que entra nisso que as pessoas chamam de histórias mais aconchegantes, né, de acolhimento. Não é exatamente na mesma linha do que tem sido trazido... Eita! Tá se comentando como ficção de cura, que geralmente são histórias em que acontecem menos conflitos, né? E a gente sabe que
a história vai ser mais tranquila e vai se pautar mais pela sensação. Nessa daqui, a gente tem uma ilha mágica, uma tarefa perigosa e um segredo em chamas. Essa aqui é uma edição bem bonita. Esse autor tem outras publicações que têm sido trazidas aqui também pela editora Morro Branco. E esse foi o primeiro livro dele que eu li. E aí eu fiquei com vontade de ler outros. Em geral eu gostei bastante, mas tem uma nuance de diferença ali. Quando eles falam que ele adentra, né, no Wolfsong num caminho um pouco mais obscuro, descritivo, que tem ali, né, violência e outras coisas mais gráficas, esperando algo parecido com essas leituras aqui, lá não é o caminho. Essa é uma história que eu achei muito interessante a sinopse, eu fiquei bem curiosa também, achei o título interessante. E realmente foi uma das minhas leituras favoritadas, assim, desse período em que eu li. Linus Baker leva uma vida sossegada e solitária. Aos 40 anos, ele vive em uma casa minúscula com uma gata malandra e seus velhos discos. No trabalho, é responsável por supervisionar orfanatos do governo. Porém, tudo muda quando ele é convocado para cumprir uma tarefa notável e altamente confidencial: visitar um orfanato onde moram 6 crianças extraordinárias, que sua missão é determinar se elas são ou não capazes de trazer o fim dos tempos. E aí, assim, tem uma descrição um pouco maior, mas a questão aqui é que ele tá lidando com um cenário em que a maioria das pessoas não ia querer lidar, que tem um potencial até um pouco assustador e desafios acima da média mesmo, ele sendo uma pessoa que já trabalhava com isso há bastante tempo. Só que a história vai mostrando, obviamente, né, talvez a gente já esteja esperando por isso, que as coisas não são sempre como elas parecem. Mas se fosse só isso, eu duvido que eu teria gostado dessa leitura. O que me trouxe pra dentro dessa história é a maneira como o Clune escreve. Porque ele tem um senso de humor, ele consegue fazer com que a gente adentre a situação ao invés de explicar ela pra nós. Que é uma coisa muito importante quando a gente tá lendo, porque em outros espaços, quando a gente tem um filme, por exemplo, uma série, uma encenação, você tem outros elementos, você conta com a encenação dos atores, você tem um cenário, e na leitura a gente não tem essas coisas. Por mais que exista uma ilustração, por mais que você tenha, né, um projeto gráfico bonito, você está contando basicamente com as palavras e o entendimento que você traz delas, as sensações, a sua imaginação. Então, se essa escrita não te convidar para mergulhar na história, pelo menos em alguns momentos, ou trouxer, né, algo diferente na linguagem dos personagens, nos elementos que estão sendo trazidos, vai ser difícil ela te sustentar por 200 páginas realmente numa imersão naquela história. Eu sei que tem gente que gosta de ler coisas um pouco mais explicativas, talvez para algumas histórias um pouco mais curtas funcione a gente informar um pouco mais, ou, né, ter uma linguagem que flua mais ou menos na mesma estratégia. Mas, de maneira geral, se a gente for comparar a experiência de você adentrar um universo, ser convidada lá pra dentro e ver personagens que têm linguagens diferentes, uma narrativa que traz ali um senso de humor, ou mais obscura, ou seja lá o que for, é muito diferente de você ter uma história que é só contada. Aconteceu isso, foi assim, tem tal lugar, vi tais pessoas. A gente precisa lembrar disso quando vai também publicar, entregar um material, né, editar, apresentar as coisas para as outras pessoas. Essas são algumas das narrativas que eu tinha aqui comigo para poder mostrar, né, e também fazer um contexto de perfis e possibilidades. Porque a gente também precisa desse espaço do sonho e de poder lidar, né, com as coisas, às vezes, de maneiras mais leves, porque já tá tudo muito denso ao nosso redor. Esse aqui é um quadro que eu comprei de artistas que estavam expondo, né, em feirinhas lá em Maceió, que é um lugar que eu adoro e que já passei um tempo lá algumas vezes. E uma coisa é a gente também poder sonhar, né, lembrando de coisas bacanas ou projetando para um futuro, para próximas vivências, temporadas, praticar atividades artísticas, mas às vezes é importante que a gente também possa usar esse espaço da fantasia para entender outras camadas das coisas e para nos permitir, né, deixar as coisas tomarem as suas proporções e dissiparem um pouco. É diferente de escapar para lá como se a gente estivesse fugindo. Eu não tô fingindo que não tem barulho na rua ou que a gente não tá em crise climática.
mas eu posso perceber nuances da conexão com as outras pessoas, ou de acontecimentos históricos, ou até ter ideias, né, de coisas que podem ser apresentadas em sala de aula a partir de elementos da fantasia. Agradeço pela sua companhia. Me conta aí se você já leu algum desses livros, ou a conhecer mais aqui do canal, deixar o seu joinha se isso fez sentido para você e a seguir para acompanhar os próximos conteúdos. Valeu pela sua companhia, até a próxima partilha.